Nós já estamos há algumas semanas trabalhando a temática, uma era que clama por sabedoria, ou ausência de sabedoria, em uma era saturada por informação. Desde quarta-feira passada, nós mudamos a vertente da mesma série, não apontando mais a doença do nosso tempo, que é o excesso de informação que às vezes nos deforma, mas não gera benefícios. E desde quarta-feira passada já estamos entrando com o elemento da cura, as fontes de sabedoria que Deus ele nos proporciona. Na quarta passada trabalhamos a fonte de sabedoria absoluta, infalível, que é a própria palavra escrita de Deus. Está no topo das nossas prioridades enquanto fonte de sabedoria que nós extraímos para as nossas vidas. Hoje, a primeira parte dessa segunda fonte de sabedoria é a importância da igreja. Igreja como fonte de sabedoria para uma época marcada somente por informações. Então, nosso estudo de hoje falará sobre a importância do se viver em comunidade, como isso é benéfico para as nossas vidas. Meus queridos, nos últimos tempos, quando a gente fala em igreja, infelizmente, igreja vem acompanhada de outra palavra, de outro termo, sair. Eu sair da igreja. Pessoas estão saindo da igreja. Boa parte de jovens e de outras faixas etárias. Alguns estão deixando a igreja, achando até mesmo que ela é desnecessária para a sua espiritualidade, para a sua vida com Deus. É muito comum nós falarmos não, Seria errado nós falarmos isso, mas é comum nós ouvirmos. Não estou na igreja não, mas eu estou o quê? Estou bem, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou na minha relação com Deus, mas eu não estou na igreja. É muito comum nós ouvirmos isso. E um dos motivos que algumas pessoas acabam abandonando a igreja, achando até mesmo desnecessário para a sua vida, se deve a algumas razões. Muitos acabaram encontrando, ao invés de sabedoria, conflitos interpessoais, foi o que acabou afetando a sua vida, escândalos da liderança, uma espécie de hipocrisia generalizada, abusos de autoridade, e nos últimos 5 anos, a mistura de fé com discurso político. Então, esses são alguns dos motivos que muitas pessoas acabam falando que a levaram a deixar a igreja, entendendo-a como não importante para a sua espiritualidade. Uma outra razão para muitas pessoas hoje, infelizmente, abandonarem a igreja, achando-a desnecessária para a sua vida, é um entendimento que nós acabamos absorvendo ao longo de gerações, de nós entendermos a fé somente por uma ótica muito individualista. É a minha fé. É a minha relação com Deus. Quem é Jesus para você? Jesus é o meu Salvador pessoal. A gente fala muito na individualidade. É só eu e o próprio Jesus Cristo. Na maioria das declarações das pessoas, hoje, a igreja pouco é citada. Na maioria das vezes, sequer ela chega a ser citada. Qual é o problema disso? Quando eu entendo que a minha fé, ou a fé cristã, melhor dizendo, diz respeito primariamente à minha relação com Deus, eu vou deixar a igreja muito facilmente. Porque o que conta é a minha relação com Deus. Não conta muito uma relação comunitária. Então, se não conta muito, se a relação comunitária ela está abaixo dessa prioridade que nós colocamos, a minha relação individual com Deus, eu vou tornar a igreja algo desnecessário e abandoná-la de maneira muito simples. Uma coisa é certa, meus irmãos, para cada um de nós aqui: viver em igreja e como igreja é um desafio. Para cada um que já convive vários anos em igreja, sabe do desafio. Mas a solidão e o individualismo nunca foi uma opção cristã. Mesmo que seja um desafio, nunca foi uma opção. Não, se você acha muito difícil
viva a sua vida sozinha com Deus. Não há essa opção em nenhum lugar das Escrituras. Depois da Bíblia, como elemento mais confiável de sabedoria para nós, o segundo elemento confiável de sabedoria, nós teremos sempre essa relação comunitária, o corpo de Cristo, um conjunto de pessoas reunidas em determinado lugar. Eu quero pegar um texto base para nós aqui hoje, que Paulo, ele colocou todo o seu esmero teológico, reuniu todo um conjunto de doutrinas para chegar numa conclusão perto do fim da sua carta, que é o quê? Romanos 15, abra sua Bíblia, por favor, aí. Romanos 15, ó. Romanos 15, versos 5 ao 7, olha só. Depois dele falar tudo o que falou em Romanos, e não foram poucas coisas, olha o que ele vai dizer no versículo 5 do capítulo 15. Acharam? Diz assim, ó: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Por que se aceitem uns aos outros? Porque a igreja em Roma era formada por quê? Pelos dois grupos mais antagônicos que existiam no primeiro século. Era água e óleo, judeu e gentil, judeu e não judeu, com todo um conjunto cultural de práticas que se chocavam. Paulo diz: aceitem-se, gente, uns aos outros, porque a unidade de vocês vai o quê? Vai glorificar a Deus. E nesse sentimento de diferença, da aceitação do outro, o outro sendo um diferente do que eu sou, faz com que eu o quê? Com que eu cresça, com que a gente aprenda. E é essa a importância de Paulo ter lutado toda a sua vida pela unidade da igreja, sabendo que mesmo sendo um desafio, ele nunca disse: vá viver a sua espiritualidade em casa. Verdadeira espiritualidade se vive sempre no meio de um conjunto de pessoas que seguem também a Jesus. Dito isso, a gente precisa entender que a igreja vai ser sempre uma comunidade sábia, numa era de individualismo ingênuo. Hoje o nosso tempo é marcado por um individualismo muito ingênuo, e a sabedoria a gente vai encontrar depois das Escrituras, nessa comunidade de pessoas que seguem a Jesus, que é uma comunidade sábia. E aqui tem um ponto para nós: a gente não conhece as Escrituras individualmente, nós conhecemos as Escrituras sempre o quê? Comunitariamente. Quem aqui entregou sua vida a Jesus, e no momento em que entregou, já sabia tudo da Bíblia? Aquilo que você sabe hoje se deve ao quê? A todo um conjunto de pessoas que já passou em sua vida, professor de escola bíblica, alguém que lhe evangelizou, o pastor de determinada época. Nós nunca aprendemos a Bíblia individualmente, aprendemos sempre comunitariamente. E a gente não aprende comunitariamente nos primeiros momentos da nossa decisão. A gente sempre vai continuar aprendendo a Bíblia como um conjunto de pessoas reunidas, e nunca como indivíduos separados uns dos outros. Quando a gente tenta buscar entender a Bíblia de forma individualista, essa tentativa individualista sempre vai me levar, na maioria das vezes, a determinados equívocos, a entendimento equivocado das Escrituras. Toda vez na história da igreja que alguém falou: eu estou ou eu descobri algo que ninguém na minha igreja descobriu, o resultado foi o quê? Foi heresia. Foi algo que a igreja nunca acreditou ao longo do seu tempo, mas foi um resultado de uma única pessoa, separadamente, na sua leitura individual, achando que Deus falaria diretamente e somente com ele. Ele começou a entender algo que ninguém estava entendendo, mas na verdade era um equívoco doutrinário já condenado pela igreja.
Toda vez que a gente lê as Escrituras de maneira individualista, a gente sempre vai fazer a seguinte pergunta: o que esse texto significa para mim? Não é sempre para mim? É o texto para mim? Se a gente for lembrar da oração que Jesus nos ensina lá em Mateus, Jesus diz que devemos orar ao Pai que Ele nos conferiu essa oportunidade como? Pai Nosso. É um Pai comunitário, nunca de um da igreja, ou de alguns, é sempre o nosso. Todas as recomendações paulinas é sempre para o quê? Para um grupo? Não, para todos. Então existe sempre um elemento muito forte coletivamente, na ética das Escrituras, que a gente não pode nunca se esquecer. O que é que esse texto diz para nós, enquanto seguidores de Jesus, e não necessariamente para mim, como se aquele texto tivesse importância para você. Meus irmãos, a igreja, ela vai ser sempre uma comunidade interpretativa da Bíblia. E essa comunidade que interpreta a Bíblia, ela acumulou uma sabedoria de 2000 anos. E eu quero fazer só uma seguinte pergunta. Uma pessoa de 15 tem a mesma sabedoria que um de 70? Você com 40, 50 ou 60 vai ter a mesma sabedoria que a igreja acumulou ao longo de 2000 anos? Individualmente? Possível. Então, toda vez que a gente esquece da importância, a igreja reunida, ela interpreta as Escrituras, e eu agora quero interpretá-la sozinho, eu estou, na verdade, rejeitando todo um acúmulo de sabedoria que foi exercido e praticado ao longo de 2000 anos, e que já entrou por estradas, e agora pode dizer, não vá por aqui, porque o caminho é o quê? Equivocado. Não defenda isso. Alguns já tentaram defender esse ensinamento, esse entendimento equivocado. Logo, a importância da igreja como comunidade de interpretação vai sempre ser primordial no que diz respeito ao entendimento individualista que muitas vezes as pessoas têm. É interessante que enquanto muitos hoje em nosso tempo procuram viver em busca da sua verdade, você vive a sua verdade, eu vivo a minha verdade, alguns crentes cristianizaram isso. Em uma espécie de verniz de espiritualidade. Por exemplo, não importa o que estão dizendo aqui na igreja, eu fico com a Bíblia. Não importa o que está sendo ensinado na minha igreja, eu fico com o que eu estou dizendo aqui é uma igreja sadia, que já proclama o evangelho de maneira muito clara. Aí ele diz, eu fico com a Bíblia. Ele está enganado. Quando ele diz, eu fico com a Bíblia, e não com aquilo que eu estou aprendendo, o que ele está ficando é com a interpretação dele. Não é com a Bíblia. Toda vez que alguém de maneira muito petulante fala, mas isso aí é uma interpretação, eu estou ficando com o texto, pronto, diga o texto só pelo texto. Possível, todos nós teremos uma interpretação. O problema é, alguns terão uma interpretação melhor do que outra. E se eu tenho, ao longo da história, uma interpretação que condiz com o cristianismo, e agora eu, à luz da minha sabedoria, vou querer ficar com a minha interpretação, dizendo que eu estou ficando com a Bíblia, na verdade eu estou cristianizando o jargão lá de fora. Você fica com a sua verdade, que eu fico com o quê? Com a minha interpretação das Escrituras. Meus irmãos, a igreja como comunidade de sabedoria coletiva vai sempre desafiar cada um de nós. E essa é a importância da igreja, ela nos desafia. Porque a igreja, ela não existe para confirmar os nossos preconceitos, que já são aceitos como verdades absolutas. Com tudo aquilo que a gente acha que deveríamos acreditar ou continuar sempre fazendo. O que conta nessa comunidade de pessoas reunidas não é o que você acredita. O que conta nessa comunidade de pessoas reunidas não é como você gosta de adorar. O que conta aqui não é como você interpreta a Bíblia. O que conta aqui não é como você deseja viver. A igreja, como uma comunidade de sabedoria acumulada ao longo do tempo,
O que conta aqui é como acreditamos, e não o que você acredita. O que conta aqui é como adoramos, e não como você deseja adorar. O que vai contar aqui é como interpretamos as Escrituras, não como você interpreta. O que vai contar aqui é como desejamos viver, e não como você acha que deve viver a sua própria vida. A nossa leitura individual, que todos nós temos que fazer, a nossa oração individual em casa, que todos nós precisamos fazer, só vai ter sentido e significado quando fizermos isso com o mesmo espírito aqui dentro. Aqui dentro. Eu não sou espiritual quando eu estou em casa somente. Quando eu leio a Bíblia, é aí que está a verdadeira espiritualidade. Não. A razão de eu ler a Bíblia em casa e de orar em casa só fará sentido se eu leio a Bíblia aqui e eu oro aqui juntamente com quem? Com meus irmãos. Se eu não consigo ler com os meus irmãos e orar com meus irmãos, a minha oração e leitura em casa não é verdadeira espiritualidade, é na verdade escapismo. Eu vou usar a seguinte analogia aqui. Já imaginou se eu fosse um ator? Fui escalado para uma peça. Está na peça ao beber água, pertence ao papel, e eu decoro a minha fala, sei toda a minha fala, e ensaiei sozinho em casa, diante do espelho, mas eu não quero participar da peça com os outros atores, eu só quero ficar com a minha fala. De que adianta? Não adianta de nada. É uma fala sem sentido, é uma fala sem importância. Achar que eu posso simplesmente falar com Deus em casa, e somente isso, que eu posso ler a Bíblia em casa e somente isso, e não dar importância a isso aqui, é um ator que só quer ensaiar sozinho e não compartilhar a fala com os outros atores. Já imaginou Donizete, que diz que é jogador de futebol, treinando somente sozinho? O treino sozinho ele é importante, mas um treino juntamente com os outros, o que é que tem mais valor para aprendizado? É sempre um treino coletivo. Logo, a importância de nós fazermos o que fazemos juntos para nos energizar naquilo que nós fazemos individualmente, vai ser sempre muito importante. Uma outra coisa aqui, meus irmãos, a igreja e a importância dela é sempre fazer com que eu saiba que eu estou participando de algo muito maior do que eu. Quando a gente é membro de igreja, vive em igreja, acaba sabendo que nós participamos de algo muito maior do que nós mesmos. É por isso que a comunidade de seguidores de Jesus vai me ajudar a ser mais sábio do que eu nunca poderia ser se estivesse sozinho. Ninguém aqui é tão inteligente individualmente quanto se está coletivamente. Ninguém. Nenhum de nós poderemos ter a sabedoria do que todos nós temos quando estamos o quê? Unidos, juntos. Eu quero ler uma frase de um livro que diz assim: deixados inteiramente a nós mesmos e aos nossos próprios recursos individuais, não somos nem tão inteligentes, nem tão espirituais quanto presumimos ser. Você por você mesmo. Tirando tudo aquilo que você leu e das pessoas que lhe ensinaram, tanto lá fora quanto na igreja, tire tudo isso. O quão inteligente e espiritual você consegue ser? Nós conseguimos ser? Não conseguimos. É por isso que nesse livro aqui ele tem um pensamento, o autor que eu gosto muito, que ele diz: eu não sou cristão, nós somos. Eu não sou espiritual, nós somos. Eu não sou inteligente, nós somos. Porque se eu posso ser alguma coisa hoje, isso se deve ao quê? A vida de muitas e de muitas outras pessoas. Não nasceu comigo, algo foi brotado em mim. Alguma pergunta, meus irmãos? Seguindo aqui, olha só, outra coisa. Sozinhos, brincadeira, não foi pergunta, foi de brincadeira aqui. Sozinhos, nós sempre teremos pontos cegos. Quando estivermos sozinhos, sempre teremos pontos cegos. Sozinho, ninguém consegue enxergar para além de sua cegueira. Sozinho, você está perdido. Eu estou completamente perdido.
Quando nós estamos unidos, aí sim, nós conseguimos enxergar para além de nossa cegueira. Só unidos, mas nunca sozinho. Como isso, Anderson? Pronto, abra sua Bíblia, por favor, aí. Hebreus 10, versículo 25, olha o que vai falar, ó. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia que se aproxima, o dia encorajar-nos uns aos outros. Você não se encoraja sozinho. Eu vou me encorajar individualmente. É aqui dentro que a gente acaba o quê? Encorajando um ao outro e alertando o outro de algum possível erro que ele pode estar cometendo ou vir a cometer, mas sozinhos estaremos sempre presos à nossa própria cegueira. Sabe por quê? Porque a espiritualidade cristã, que muitos de nós falamos, ela não é algo que nós possuímos. Espiritualidade cristã é algo, meus irmãos, que nós participamos. Não é o que você possui, não é o que eu possuo. Espiritualidade e vida cristã é aquilo que nós participamos. O que é espiritualidade e vida cristã? É vida corporativa, vida expandida, vida estendida. Trocando em miúdos, olha para o lado aí e olha para trás ou para frente. É isso aqui. Isso é vida cristã. Vida cristã não é você sozinho, separado disso. Vida cristã vai ser sempre isso aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa espiritualidade é sempre corporificada. Onde é que está o corpo de Cristo aqui nessa terra, meus irmãos? Mas está diante de mim, está diante de nós. Aqui é o corpo de Cristo. A nossa espiritualidade ela é corpórea, é vivida é sempre em comunidade. E eu só vou dar um texto aqui, não vou ler, só vou dar como referência. 1 Coríntios 12. Não precisa abrir não, só para você ler em casa. Paulo ele diz, todos nós individualmente recebemos um dom. Para quê? Para benefício próprio? Para o meu interior me sentir melhor? Para eu crescer individualmente? Não, para a edificação do quê? Da igreja. Desse conjunto de pessoas reunidas. Logo a nossa espiritualidade vai ser sempre corporificada. Para concluir aqui, se eu ignorar tudo que eu estou falando aqui, ao longo da minha vida, ou em determinado momento da minha vida, eu posso até tentar construir uma vida cristã, não querendo relação com ninguém, somente vivendo a minha vida com Deus. Eu vou criar uma vida cristã privada, independente do relacionamento com qualquer pessoa, e dependente somente dos meus sentimentos, das minhas preferências e das minhas emoções. Qual vai ser o problema para a minha vida? Eu vou estar sempre certo. Porque vão ser meus sentimentos. Serão as minhas preferências. Serão as minhas emoções. Eu estarei perdendo a oportunidade de acumular sabedoria em minha própria vida. Sabe qual é o problema do individualismo para cada um de nós? É que se nós estivermos aqui, vivendo a nossa vida pautada no individualismo, nós vamos formar uma não igreja. A gente não forma uma igreja. A gente vai formar uma não igreja. A gente vai formar um grupo que nunca foi o verdadeiro corpo de Cristo aqui nesse mundo. Se a gente viver a nossa vida cristã individualmente, sabe o que a igreja de Cristo vai se tornar? Uma associação de espiritualistas individuais. Eu estou indo receber a minha bênção. Eu quero que Deus fale comigo. Ou seja, é sempre tudo voltado para mim, nunca para nós. Então, esse é o problema de se abandonar esse entendimento. E a nossa época, ela é muito marcada pelos holofotes apontados em nós mesmos. A nossa época ela é marcada muito por narcisismo.
As pessoas querem ser vistas. As pessoas fazem de tudo para serem notadas. As pessoas hoje, elas clamam por atenção. Elas querem ser admiradas. Sabe qual é a importância da igreja? É que ela vai colocar verdadeira humildade em cada um de nós. A verdadeira igreja de Jesus, ela nos coloca em nosso devido lugar. Sabe por quê? Porque nada na igreja é sobre nós. Nada na igreja vai ser sobre você. Nada na igreja será sobre mim. Tudo na igreja é sobre quem? É sobre Jesus. Nos humilha. Nos faz entender realmente quem nós somos. Cada pessoa vai ser sempre bem-vinda na igreja. Qualquer pessoa vai ser sempre desejada para estar na igreja. Porque é importante nós termos novas pessoas na igreja. Mas independente disso, no centro da igreja, a estrela da igreja vai ser sempre quem? Vai ser sempre Jesus Cristo, o Senhor. Logo, quando eu estou procurando chamar muito a atenção para mim, eu na verdade estou me tornando um individualista espiritual e não um integrante da comunidade de sabedoria acumulada, que é a igreja de Jesus. E aí, só para fechar, o nosso tempo hoje, marcado por esse individualismo ingênuo, ele tem uma mensagem de salvação, que é uma falsa mensagem. Essa mensagem de salvação, ela diz assim: descubra o que há no seu interior. Olhe para dentro de si mesmo. Vá no fundo do seu coração. E aquilo que você encontrar lá, esse vai ser o seu verdadeiro eu. Quando você encontrar, mostre para todo mundo. Não importa o que as pessoas estarão dizendo após isso. Quanta ingenuidade do nosso tempo. Jeremias, que viveu, há o quê? Quase 3.000 anos antes de nós, já desconfiava desse discurso. Quando ele fala em Jeremias 17, verso 9, o coração é o quê? É enganoso, é extremamente corrupto, ninguém é capaz de entendê-lo. E o nosso tempo diz: vá lá no seu coração, e você vai encontrar o seu verdadeiro eu. Enquanto a nossa cultura, ela vai sempre clamar por mais expressão, se expresse, seja quem você é, seja mais expressivo. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, que já acumulou 2.000 anos de sabedoria, não vai proclamar expressão, vai proclamar redenção. Porque o que nós precisamos não é nos expressarmos em quem realmente nós somos. A nossa real necessidade é de redenção, que só podemos encontrar em Jesus Cristo, o Senhor. Enquanto que o nosso tempo, ele diz: olhe para dentro de você. A verdadeira igreja que proclama o Evangelho de Jesus diz: não olhe para dentro de você não, olhe para fora, olhe para o alto, olhe para Jesus. Essa é uma das importâncias e das razões de nós sempre, por mais desafio que tenhamos, viver sempre igreja, porque nunca seremos individualmente tão espirituais quanto o povo reunido, nem tampouco tão inteligentes quanto cada um de nós reunidos. Que Deus ele nos abençoe e entendamos a cada dia a importância dessa comunidade de seguidores de Jesus para nos proporcionar sabedoria aqui nesse mundo.